Estamos aqui pertinho de Ti. Amém. Porque o Espírito Santo, Pai querido, foi no nosso coração, nos removeu, nos tirou do nosso lar para estar aqui, para louvar o Teu santo nome. Amém. Por isso somos gratos, Senhor, nesta manhã. Que possamos, ó Pai, sair daqui diferente, com a certeza que nós tivemos o encontro do nosso grande Deus. Amém. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando esta igreja, Verdade. a menina dos teus olhos, Assim seja. a igreja que nasceu no teu coração, e que possamos, ó Pai, levar a tua palavra, o Evangelho eterno, para aqueles que possam conhecer e aceitá-lo como nosso Salvador. Amém. Pai querido, eu te peço nesta manhã que o Senhor mostre pessoas para ser visitadas. Eu não sei quem vai ser, Pai, mas o Senhor vai preparando lares, coloca no nosso coração, na nossa mente, e que possamos, ó Pai, fazer visitas àqueles que não conhecem a Tua palavra, ou talvez estão caminhando, mas ainda estão fracos na fé, mas que o Senhor possa nos mostrar muito logo, Senhor, para que nós possamos fazer essas visitas, e quem sabe, Pai, poder trazer para essa igreja, através do Espírito Santo. Obrigado por tudo, Pai querido, que tem feito em nossas vidas. Continue, Senhor, conosco, nesta caminhada, nesse grande conflito, e queremos ver o Senhor voltar nas nuvens do céu, e possamos ir com o Senhor para o céu também. Amém. Pai querido, prepare o mensageiro nesta manhã, o irmão Marcelo, que ele possa, Senhor, estar ouvido pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Amém. E que as palavras que saiam dos seus lábios sejam palavras que o Senhor colocou na mente dele, e que o Senhor continue abençoando ele, a sua família, seus filhos, e que na sua mesa não venha faltar o pão, e nas suas dívidas, nos seus problemas não possam faltar, mas que sejam sanados, que sejam tudo feito conforme a Tua vontade na vida dessa família. Assim seja. Continue, Senhor, por nós, cuide de nós, nos dê um grande sábado na Tua maravilhosa presença, seja com aqueles que estão nos visitando nesta manhã, que o Senhor também possa mover, Senhor, através do Teu Espírito, o coração de cada um deles também. Assim seja. Que o Senhor possa, Pai querido, transformar a nossa mente, nosso coração, e possamos, ó Pai, dizer que o Senhor sempre e será o nosso grande e eterno Pai. Amém. Muito obrigado por tudo, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Feliz sábado a todos. Quero nesse momento trazer aqui o nosso irmão Marcelo, o mensageiro desta manhã. O irmão Marcelo está ocupado com a sua família, né? Com a sua esposa, com a sua filha. E tem mais uma, né? Tem mais uma, né? Porque a família é muito linda, né? Que Deus possa, através do Espírito Santo, né? Conduzir, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Em nome do Ministério Pessoal, né? Que possamos estar aqui, né? Trazendo essa mensagem essa manhã e possamos mover, fazendo visitas, fazendo o nosso papel aqui nesta terra. Amém? Deus seja contigo nesta manhã. Obrigado, meu querido. Mais uma vez, feliz sábado, meus amados irmãos. Obrigado, pode deixar. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui presentes. Vamos falar mais uma vez com Deus. Pai querido, Deus de amor e infinita misericórdia, ao abrir as Sagradas Escrituras, Pai querido, não tem como começá-la sem te pedir a tua bênção. Sabemos que a tua palavra ela é viva e eficaz, mas se o teu Santo Espírito não fizer a obra, Pai querido, será tudo em vão. Que ele, nesta manhã de sábado, me use para a honra e glória do teu nome. Tu bem sabes das minhas limitações, e eu te peço, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Eu gosto de trabalhar usando o PowerPoint. É uma forma que eu utilizo para não perder o raciocínio. O irmão Marcelo me convidou e é uma grande honra poder estar aqui para repartir a palavra de Deus. Ele pediu para falar sobre o trabalho missionário. E eu, ao começar o
desta manhã de sábado tem esse título: Deus é amor. E eu coloquei algumas reflexões nesse sentido. O plano da salvação é o quê? É uma obra grandiosa. Por quê? No sentido de transformar maldições em bênçãos. A palavra de Deus, ela diz o quê? Maldito todo aquele que for pendurado aonde? E Jesus Cristo, ele se fez maldição, porque ele carregou a nossa dívida, a nossa morte, o nosso fato. Ele levou para sobre si, sobre o madeiro, e ele transformou em bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor é um especialista em fazer isso, em transformar maldições em bênçãos. Quantas experiências nós temos de que Deus fez isso em nossas vidas, meus amados irmãos? Através do exemplo, Deus mostrou o que a graça representa. Através do seu exemplo na cruz do Calvário. Irmãos, a graça que para nós aparentemente é de graça, foi pago o que? Um alto preço. Só Jesus e o Pai e o Espírito Santo podem dizer que o preço foi pago. Jesus sentiu na pele o que foi o passado que ele passou por amor a nós. Agora, o que aconteceu durante o ministério de Jesus no Getsêmani e na cruz do Calvário é algo maravilhoso, pois Deus mostrou ao universo que a virtude do seu caráter e o que ele estava disposto a fazer para salvar a cada um de nós. Eu pergunto aqui, né, amado, uma boa parte aqui é pai e é mãe. Vocês estariam dispostos a dar aos seus filhos para morrer por alguém que não merecia? Estaria disposto a dar ao seu? Foi fácil para Deus ou não, irmãos, fazer o que ele fez? É uma coisa que nós devemos refletir. Agora, Deus ele fez isso tudo para livrar a humanidade de três coisas: da morte. Porque Deus ele disse que se nós desobedecêssemos, como consequência nós teríamos o quê? A morte. E também para nos livrar do inimigo, que é o acusador de nossas almas. E também do pecado. Porque tudo de ruim que acontece nesse mundo é por causa do pecado. Meus amados irmãos, Jesus Cristo ele fala uma solene palavra: e eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte ele estava para morrer. Quando Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário, irmãos, ele, ao pagar a sua dívida, ele disse que ele atrairia todos para perto de si. Que coisa maravilhosa! Olha o que ele sofreu por amor a cada um de nós. Eu baixei essas imagens na internet. É uma cena, meus queridos irmãos, que nos traz muita reflexão. Porque o Filho de Deus sofreu algo que não merecia por amor a cada um de nós. A palavra de Deus ela diz algo muito interessante, né? No livro de João, capítulo 14, versículo 19. Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo mundo, né, pudesse crer, para que tenha o que? A vida eterna. E diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A forma com que Deus amou, irmãos, esse mundo, ao ponto de dar o que ele tinha de mais precioso. Esse tema é tão vasto, tão profundo, que nós iremos estudar aqui por toda a eternidade. E diz uma coisa muito interessante, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, quando Jesus Cristo esteve aqui durante o seu ministério, você não via dos seus lábios nem uma única palavra de condenação. Porque ele veio para salvar, ele veio para estender a mão, ele veio para te ajudar. Porque ele sabia o que o pecado fez com a humanidade. Então, no seu infinito amor, ele veio para estender a mão. E até no momento da cruz, ele
Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E uma coisa que a palavra de Deus diz é algo muito triste. Quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: que o mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo e Jesus Cristo foi rejeitado, porque as obras das pessoas eram más. Ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Vocês imaginem, irmãos, um Deus que nos amou a tal ponto de se oferecer e a entregar-se a si mesmo por amor a nós. Só que quando ele vem nesse mundo, ele deixa toda a sua glória no céu, e quando ele vem aqui a essa terra, ele é rejeitado pelos homens. As pessoas faziam de tudo para querer pegá-lo em alguma falha. Vocês imaginem, meus queridos irmãos, alguém te provando e te testando o tempo todo para ver se você cairia em algum erro, em alguma contradição, para querer condenar. Jesus Cristo, quando ele criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, Adão e Eva perfeitos saindo da mão do Criador. Depois de 2000 anos, ele vem a esta terra e a criação totalmente deformada por causa do pecado. Pessoas cegas, pessoas coxas, pessoas leprosas, pessoas endemoniadas, pessoas sofrendo por causa do pecado. Vocês imaginem o que aconteceu no coração dele ao ver a sua criação daquela forma. Quem é pai, quem é mãe, almeja um futuro brilhante para os seus filhos. Deseja que eles cresçam até o ponto que eles te superem. Por isso os pais investem no estudo, investem na formação, porque o sonho de todo pai, de toda mãe é que seu filho cresça, te supere. Agora, esse também é o sonho de Deus, que o ser humano crescesse, refletisse a sua imagem, a sua semelhança. Mas quando ele vem à terra, ele encontra o mundo desfigurado por causa do pecado. E ele vai mais longe, ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz por causa das suas obras. E mesmo assim ele não recusou, irmãos, ir aqui a essa terra por amor a nós. Eu vou pedir para o meu querido passar um vídeo. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Nunca. Esse é Jesus, um agitador! Nazaré! Se é possível, afasta de mim esse cálice. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai para ele, o Rei dos Vermes! Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde! É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Eu vou mandar açoitá-lo! E depois vou deixá-lo livre! Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis?
Meus amados irmãos, eu quis colocar esse vídeo aqui porque quando a gente fala do amor de Deus, de repente a gente não tem uma noção exata do que aconteceu. Olha o que Deus passou por cada um de nós. Ellen White diz que nós deveríamos meditar 1 hora, que fosse por dia, do que Ele fez. Um Deus morrendo no alto de um monte, de braços abertos, reconciliando o mundo com o Pai. A estrada que Jacó viu, que ligava a terra aos céus, era o próprio Cristo. Pendurado ao lado de Jesus na cruz, 2 pessoas que mereciam morrer por causa dos seus pecados, representando a humanidade, um do lado direito e um do lado esquerdo. Um prefere morrer com o coração endurecido, sem reconhecer que merecia aquele destino. O outro pede a Jesus misericórdia, perdão e um lugar no seu reino. Eu falo, irmãos, que essa obra é grandiosa no sentido do que aconteceu na cruz. Um Deus pendurado no alto de uma montanha, de um morro, com os braços abertos para o mundo. Ao seu lado, 2 pessoas que mereciam a morte, representando a humanidade. Ambos mereciam morrer. Só que a única diferença é que um reconhece o seu estado e pede a Deus misericórdia. E Deus, Ele perdoa porque Ele nos ama. E o outro escolhe morrer na sua incredulidade. Nós não somos melhores, irmãos. Mas Deus nos ama de uma tal forma como nós nunca entenderemos. Eu amo esse texto, eu me citei até aqui na escola sabatina, né? Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando Jesus Cristo ele vier nas nuvens com poder e grande glória, que ele olhar aquela multidão de remidos por causa do seu sacrifício, ele vai falar, valeu a pena. Quando ele olhar no olhar do Ney Robson, do Marcelo, do Arthur, das suas famílias, do Joel, da irmã Inês e de todos que estão aqui, ele vai falar, valeu a pena. Por amor a cada um de vocês. E diz que o meu servo justo, com o seu conhecimento, ele justificará a muitos, porque as suas iniquidades levaram sobre si. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, igreja: o que motivou os apóstolos a darem tudo de si na obra de Deus? Alguém poderia me responder? O que motivou os apóstolos a darem tudo de si? Com exceção de Judas, que traiu, e de João, que teve uma morte natural, todos os outros tiveram a sua vida ceifada por amor ao Evangelho. O que motivou os apóstolos? O que motivou os reformadores a darem tudo de si na obra de Deus, meus queridos irmãos? Está aqui a foto de alguns deles. Muitos foram para a fogueira. Foi um milagre Martinho Lutero ter escapado da morte. O que motivou os reformadores a darem tudo de si na obra de Deus? Jerônimo de Praga, né? O que será que motivou os pioneiros adventistas a darem tudo de si na obra, a venderem os seus bens e a darem tudo, irmãos? E hoje nós vemos o fruto do seu trabalho, uma igreja espalhada em mais de 200 países. O que motivou essas pessoas a viverem para o Evangelho? Começou com Guilherme Miller, e aqui tem a foto dos pioneiros desta igreja. Isso aqui foi o que eu baixei, né? Eu fui montando uma por uma, depois eu achei aquela foto ali mais completa. E aqui tem o nome de alguns que entraram para a história. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês: o que te levaria hoje a dar tudo de
de Deus ao mundo, um amor que deu o que ele tinha de mais precioso. O que te levaria verdadeiramente a se engajar nesta obra de corpo e alma, como as pessoas do passado fizeram? O que te levaria hoje a fazer mais do que você está fazendo, do que eu estou fazendo? O que te levaria, irmãos, a abrir mão dos seus sonhos, da realização dos seus projetos profissionais, para que você desse algo mais na obra de Deus? Olha o tamanho do desafio. O que essas fotos aqui representam, irmãos? O mundo e suas diferentes nacionalidades, povos, nações, multidões e línguas. E será pregado o Evangelho do Reino a todo mundo para testemunhar em todas as nações, então verá o fim. Jesus só virá quando todos os povos do mundo ouvirem o Evangelho eterno, pois cada indivíduo desse planeta terá que tomar uma decisão. É o que nós estamos estudando na lição da escola sabatina. De que lado você vai estar? Olha o tamanho do nosso desafio. As religiões mais populares no mundo, irmãos. O cristianismo está em primeiro lugar, 2,2 bilhões de pessoas. Ser cristão no papel é fácil ou é ruim, irmãos? Quantos desses 2 bilhões são cristãos nominais? Só de nome. Qual a tua religião? Sou cristão. Mas não faz nada que Deus pede, não vai à igreja, nem lê a sua palavra. Olha, em termos percentuais, 31% do cristianismo. Como estão espalhadas as religiões pelo mundo inteiro? O primeiro ali é o roxo, né? O cristianismo, o islã, pega uma parte da África ali, da Ásia, né? O hinduísmo, o budismo, o judaísmo. Olha como estão espalhados, irmãos, as religiões ao redor do mundo. Os símbolos das suas religiões, né? O cristianismo, a cruz, o judaísmo, a estrela de Davi, e assim vai. Agora, irmãos, quantos adventistas existem no mundo? Quantos aproximadamente? 2 milhões. Quanto? 2 milhões. 22 milhões? 2 milhões. Não. Quantos adventistas no mundo? Os dados antigos estavam na faixa de 20 milhões de pessoas espalhadas ao redor do mundo. 20 milhões. No mundo tem aproximadamente quantos milhões de pessoas? 8 milhões. Mais de 8 bilhões de pessoas. E cada dia pessoas nascem e pessoas morrem. E o seu destino está selado por toda a eternidade. Quarta-feira eu fui no velório da mãe do meu querido irmão Alex. Triste, irmãos. A morte não intrusa em nosso meio. Nós não aceitamos porque Deus nos criou para viver. Deus nos criou para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas a morte é algo que faz parte do nosso dia a dia. Só que nós só temos consciência disso quando morre alguém da nossa família. Na quinta-feira, no dia seguinte, né, eu levei uma senhora e ela estava contando o desespero da vizinha dela que havia perdido a mãe de 95 anos, 95 ou 92 anos. Todos os dias pessoas morrem. Só que às vezes, por causa do luto, está distante da nossa casa, da nossa família, nós não damos conta. Só que essas pessoas que morrem, irmãos, ou elas estão salvas eternamente, ou elas estão perdidas o quê? Elas estão seladas ou para a salvação ou para a perdição. O Evangelho eterno precisa ser pregado ao mundo inteiro. Nossa missão não é fácil, pois estamos em quem? Em uma guerra espiritual contra as forças das trevas. Seres que não dormem, que não bebem, que não precisam comer, que vivem o tempo todo te observando para querer fazer com que você caia. Gabriel Estevam, no seu livro Resgatado do Mundo das Trevas, conta um pouquinho
do que esses seres do mal, irmão, fazem para a perdição de milhares, de milhões. Aqui diz uma coisa muito interessante: ainda somos rotulados no meio protestante, né? Como sendo uma seita por defender o que? As verdades bíblicas. E quais são essas verdades, irmãos? A lei de Deus, ela ainda está em pleno vigor. O sábado, o memorial da criação. Aí a mortalidade da alma. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O castigo é o proporcional às suas obras. O castigo não é eterno. O lago de fogo não é eterno. O pecado terá um ponto final. A doutrina do santuário celeste. Vocês sabiam, irmãos, que essa é a única doutrina exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A única exclusiva. Porque o dom de profecia, irmãos, a maioria dos povos pentecostais, das igrejas pentecostais, acreditam. Eles não acreditam na era mais, mas eles acreditam no dom de profecia. E eles dizem que isso acontece lá no meio deles. A lei de Deus, o sábado, tem os batistas do sétimo dia e a igreja Assembleia de Deus do sétimo dia. A única doutrina nossa, irmãos, é o quê? A doutrina do santuário. E nós devemos dominar esse assunto para explicar para as pessoas que quando o cordeiro morria no santuário terrestre, a obra ainda dava o quê? Continuidade. Por quem? Pelo sacerdote. A mesma coisa que Cristo hoje está fazendo no céu. As leis dietéticas, as 3 fases do juízo. Irmãos, por que é importante as pessoas entenderem as 3 fases do juízo? Eu costumo dizer que é uma coisa muito simples. Olha só, tem como você receber o seu galardão antes de você passar pelo juízo? Teria como, né? Deus ele vai te dar a sua recompensa sem antes ele ter te avaliado se você era digno ou não. Isso é muito simples, irmãos. Quando Jesus Cristo voltar, ele já tem que saber quem ele vai levar e quem ele vai deixar. Se o juízo fosse posterior, não haveria aí uma contradição. Então, hoje, é perfeitamente cabível. Jesus está julgando o seu povo. E quando ele terminar esse julgamento, ele vem para resgatar os céus. Aí eu faço uma pergunta: qual desses ensinamentos adventistas que é contrário aos ensinos das Sagradas Escrituras? E Deus levantou esta igreja com esse propósito de pegar o Evangelho eterno. O mundo, irmãos, está sendo enganado. E Deus, ele conta com cada um de vocês. Agora, se eu fosse perguntar aqui, quantos conseguiriam explicar o que aconteceu nas 2.300 tardes e manhãs e por que o juízo começou em 22 de outubro de 1844? Se Deus levantou esta igreja com o propósito de pregar essas mensagens a todo mundo, quantos aqui estariam dispostos a explicar detalhadamente para alguém? Ou será que ele ia falar: olha só, espera um pouquinho que eu vou pesquisar e depois de uma semana eu volto para... Será que isso ia acontecer conosco, irmãos? Ou será que nós teríamos a resposta na ponta da língua, pegando a sua palavra e começando explicando as 2.300 tardes e manhãs com o início das 70 semanas de Daniel? Deus te chamou para isso, irmãos, porque muitos estão sendo enganados ao redor do mundo. Aonde nós estamos gastando o nosso tempo vago? Com entretenimento? Com as diversões deste mundo? Ou se alicerçando na palavra de Deus? Porque o Espírito Santo só vai fazer você lembrar daquilo que você estudou. Ele porá as palavras na sua boca, aquilo que você já souber. Para refletir, igrejas que defendem certas
não são rotuladas de seitas. Por quê? Olha o que certas igrejas defendem: predestinação. Isso é contrário a favor da palavra de Deus. Porque o que é predestinação, Ney? Eles acreditam que uns já são predestinados para a salvação e outros para a perdição. Tem igrejas que acreditam nisso e não são rotuladas de seita. Bom, peraí, se Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, então nada do que eu faço adiantará nada. Porque uns já estão salvos, outros já estão pré-determinados como perdidos. Não precisa dele vir. Uma outra doutrina, batismo infantil, isso é bíblico ou não, irmãos? Mas tem igrejas que batizam crianças? Ué, peraí, se o batismo, ele representa o quê? Uma declaração pública que conscientemente você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A minha filhinha, ela tem 4 anos, vai fazer 5 anos em outubro. Ela tem consciência desse passo que ela está tomando? Então isso é bíblico ou antibíblico? E por que essas igrejas não são rotuladas como seita? Uma outra coisa, o castigo eterno para todos os perdidos. Poxa vida! Se eu que sou humano vejo que nisso não tem justiça, A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte. a Bíblia vai mais além ainda, irmão Marcelo. Ela diz que o ato de Deus executar o seu juízo é uma obra estranha a sua natureza de Criador. Mas Deus, por amor, ele tem que colocar um ponto final no pecado e nas suas consequências. Você imagine a eternidade de morte, dor, sofrimento, doença, miséria. Vocês imaginem, Deus tem que colocar um ponto final no pecado. Agora imagine se o castigo fosse eterno, uma pessoa por causa de 20 anos de pecado, passar a eternidade sofrendo no lago de fogo e enxofre. A imortalidade da alma, Deus ele diz que a alma que pecar essa morrerá, mas essas pessoas dizem não, quando você morre sai um espírito de dentro de você, porque o espírito não morre. Irmãos, Deus ele nos chamou para restaurar essas verdades, e só quando essa verdade for esclarecida no mundo inteiro ele virá. Agora uma pergunta que eu faço para vocês: qual dos seguidores de Jesus Cristo teve a vida fácil? Os profetas, irmãos? Sim ou não? Eu coloquei em vermelho aqui porque Jesus é o nosso exemplo. Os apóstolos, os reformadores, os pioneiros. Aí uma pergunta que eu faço para você: o remanescente da alma décima teria vida fácil aqui nessa terra? A palavra de Deus ela diz que nós estamos em guerra, e diz que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus para o céu perfeição. Então você quer ter vida boa aqui? Se nem o teu mestre teve vida boa, que foi Jesus Cristo, eu passei aqui um vídeo do que ele sofreu por amor a cada um de nós. E olha só, irmãos, a palavra de Deus ela diz: e ouça o dragão contra a mulher. O dragão é quem? Satanás. A mulher é quem? A noiva do Cordeiro. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus ou têm o testemunho de Jesus. Satanás foi fazer guerra contra cada um de vocês, e ele é o dominador desse mundo. Ele chegou para o Filho de Deus no deserto da tentação e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. Numa outra ocasião, ele disse, Jesus Cristo disse: o príncipe desse mundo se aproxima. Agora, qual era o combustível desses homens? Qual era o combustível desses homens, irmãos? Dessas mulheres do passado que fizeram a diferença na história? Hein? Alguém poderia me ajudar? O amor à causa. Oi? O amor à causa. O amor à causa. O Espírito Santo. Mais alguém gostaria de dar uma palhinha? Irmãos, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O que ele fez na cruz te constrange? Deveria, né? Agora, qual será o nosso combustível? Aquelas mãos ali, irmãos, representam a mão de Deus, dando de presente o Deus Espírito Santo, por causa
do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. O Espírito Santo é o combustível que deve nos mover, porque é o Espírito Santo que vai te convencer do que você tem que fazer por amor ao que foi demonstrado na cruz do Calvário. Tem um texto que eu nunca mais me esqueci, irmãos. Os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração, e como resultado, o Espírito Santo era derramado no meio deles, e a obra avançava. Hoje é um sábado missionário. Se vocês querem ter êxito, é criar calo no joelho, porque Deus lhe escreveu isso. Os pioneiros sabiam o que significava lutar com Deus em oração, e como resultado, o Espírito Santo era derramado. Só que o texto continua e diz assim: estes estão se retirando do meio, por causa do quê? Da morte. E o texto continua: quem está levantando para ocupar o lugar deles? O Espírito Santo era o combustível dos profetas. O que Eliseu pediu para Elias? Que ele tivesse o quê? O dobro da unção. Ele foi ousado ou não, irmãos? Quando Moisés, o sogro de Moisés, ele viu lá que Moisés estava se desgastando, quando ele estava ajudando o povo. E aí Jetro, o sogro de Moisés, deu aquelas orientações, né? Poxa, você está se acabando, e o povo também, horas e horas aqui na fila. E aí Jetro deu aquele conselho, Moisés aceitou o conselho. O que Deus fez? Deus pegou uma parte do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre aquelas outras pessoas. E diz que eles profetizaram somente aquela vez. O Espírito Santo todos nós temos. Mas como está? Você está cheio? Você está médio ou você está abaixo dele? A palavra de Deus, ela diz que certos homens estavam cheios do Espírito Santo. Eles transbordavam, eles eram uma fonte a jorrar para a vida. E como está? Estamos cheios? Irmãos, para finalizar, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. No mundo onde as pessoas estão com o coração endurecidas, porque elas estão alimentando tanto, mas tanto seu coração com as coisas do mundo, que as coisas de Deus perdeu a graça. Eu falo uma coisa com muita tristeza. Minha filha chegou para mim e falou assim: papai, você é chato, você só fala de Jesus, você só fala de Deus. Eu nunca mais me esqueço disso, irmãos. Mas por que ela falou isso? Porque é o tempo todo com o celular, conectada, assistindo alguma coisa. Não alimentam mais o Espírito, só alimenta a carne. E se ela alimenta só a carne, o que acontece? Se ambos são inimigos, a natureza espiritual é inimiga da carnal e a carnal é inimiga da espiritual. Se uma está tão forte, a outra está muito fraca. E se ambas são inimigas, quando você fala de uma outra, automaticamente cria-se uma rejeito. Uma pessoa que está na natureza espiritual, cheia do Espírito Santo de Deus, o que acontece com as coisas do mundo? Perde ou não perde o brilho? É simples, irmãos, esse exemplo que eu estou dando para vocês. Agora, o único meio de vocês contagiarem este mundo que está aí, irmãos, não tem outro. É se encher do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu sempre começo os meus sermões falando: Senhor, se o Senhor não me usar, será tudo em vão. A palavra que irá entrar nos corações não irá fazer morada, e será tudo em vão. Eu sei que eu não sou um pregador eloquente, mas eu poderia aqui falar o sermão mais bonito que vocês já ouviram na vida, que vocês iriam sair daqui vazios. Porque se o Espírito Santo não transformar, não fazer a obra de convencer, será tudo em vão. O que vocês estão dispostos a fazer? O que vocês estão dispostos a dar?
para que o Evangelho seja pregado a todo mundo. Só você é capaz de responder. Pessoas morrem e pessoas nascem todos os dias, mas elas podem ter um futuro diferente se vocês permitirem que Deus os use para esta obra. Uma igreja tão grande como a igreja de Magalhães Bastos, com tantos bancos vazios de pessoas. Sabemos que nesse bairro aqui, todos os dias, ou toda semana, morrem pessoas. E essas pessoas que morrem não são salvas, irmãos. E nós podemos fazer algo para salvá-los. O trabalho missionário se empenha, irmãos. Mas não basta só sair para pregar. É necessário se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, me use como um instrumento. Me leve às pessoas que estão sedentas. Me coloque em contato com essas pessoas. Porque às vezes a única oportunidade que aquela pessoa vai ter é a que Deus está te dando, e de repente ela nunca mais vai ter uma oportunidade. Então aquela ali é a única. Então peça: Senhor, me use como um instrumento. Dá-me a oportunidade hoje de falar da tua palavra, do teu evangelho. Irmãos, as pessoas que entram no meu carro, que eu sou motorista de aplicativo, sempre que tem uma oportunidade, Deus entra na conversa. E aí, irmãos, olha, é assim que nós temos que fazer. A boca fala do que o coração está cheio. Se Cristo te mudou, realmente você tem que fazer a diferença. Agora, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: aqueles a quem muito Cristo perdoou têm um coração mais agradecido. Aqueles que foram tirados, são tirados do fogo. Imagina o Gabriel Estevam, Maria Madalena, essas pessoas que Deus tirou, irmãos, lá tem um coração mais agradecido, porque eles sabem de onde Deus os tirou. Agora nós, irmãos, que muitas vezes não cometemos pecados assim, será que a gente tem um coração agradecido também para nos motivar a falar desse amor ao mundo inteiro? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus faça a gente refletir. No vídeo que foi passado aqui, foi 13 minutos, irmãos. Para vocês aqui pode parecer muito, mas essa semana eu assisti acho que mais de 2 horas. Eu ficava vendo e revendo. Porque o que aconteceu lá, a prova de amor tem que te contagiar, tem que te mover. Você chegando cansado, se tiver trabalho missionário à tarde, eu tenho que ir, porque Deus ele espera disso de mim. Façam a sua parte. Separe um momento antes para orar, para pedir a unção do Espírito Santo, e essa igreja estará cheia para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos pedir, meus queridos irmãos. Santo Deus, que o teu amor nos constrange, Senhor, a olhar o que Jesus fez por amor a nós. Que o Espírito Santo acenda o nosso combustível. Temos uma obra a fazer, Senhor. Precisamos falar do teu amor ao mundo. Ajude-nos, Senhor. Muitas pessoas estão morrendo sem conhecimento da salvação. E o Senhor pode nos usar como instrumentos. Te peço uma bênção especial para a igreja de Magalhães Bastos, que tem uma missão aqui nessa vizinhança, Senhor, que tem uma enorme responsabilidade diante de Ti. Os profetas fizeram a sua parte. Jesus fez a sua parte. Os pioneiros fizeram a sua parte. E agora o Senhor espera que o remanescente faça também a sua. Ajude-nos a nos consagrarmos, Senhor, para que tenhamos poder, porque é uma batalha espiritual. Ajude-nos, Senhor.
Leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza de que tivemos um encontro contigo. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, e que Ele vive em nossos corações por toda a eternidade.